Olá, boa noite a todos que estão entrando. Vou esperar mais alguns instantes. Acho que som e imagem estão ok aí, né? Se tiver algum problema de som, quem está entrando, por favor, já digite aí, avisando, tem algum problema de som ou de imagem aqui. Para mim, pelo menos, está tudo ok. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, pessoal. Bom, todos que estão entrando aqui, eu gostaria de destacar aqui o tema, né, como já foi amplamente divulgado aí, o tema dessa live de hoje. Estou fazendo um formato um pouquinho diferente, né, que geralmente o professor Marcelo, um grande abraço, fico feliz por vê-lo aqui e fico feliz por ver a todos aqui. Bom, estou testando um formato um pouquinho diferente, né? Geralmente eu costumo gravar vídeos e postar, né? Muito embora eu não faça assim um roteiro tão bem elaborado, mas dessa vez eu vou fazer as coisas um pouco de sopetão mesmo, ao vivo, tá? Eu só não fiz no próprio dia que saiu a portaria porque eu queria ter um tempo hábil para fazer com mais tranquilidade, né? O tema dessa live refere-se, obviamente, a essa portaria do Ministério do Trabalho, que tinha até sido extinto e foi reavivado, né? Surgiu de novo, sobre a questão da dispensa por justa causa, a possibilidade da dispensa por justa causa para aqueles empregados que se recusam a vacinar ou aqueles que não apresentam o certificado de vacinação, né? Portaria 620, que surgiu em 1º de novembro de 2021. Né? O direito do trabalho, o processo do trabalho, desde meados ali de 2017 em diante, até hoje, ele vive numa espiral de loucura, digamos assim. Não estou nem dizendo para o bem, nem dizendo para o mal. Eu quero dizer apenas que simplesmente os operadores do direito do trabalho não têm paz. Juízes e advogados não têm paz. Nenhuma ponte de feriado, nenhuma emenda de feriado tivemos paz, né? Surgiu essa portaria 620 que veio disciplinar a questão de uma forma um tanto polêmica, trazendo algumas observações fundadas em uma suposta discriminação, invocando até a Lei 9.029, que trata da discriminação. Bom, para pautar a discussão, antes de mais nada, todas as perguntas que vocês tiverem, eu peço, por favor, que façam aí, ou no chat, ou no balãozinho de perguntas, podem fazer as perguntas tranquilamente, a gente vai respondendo na medida do possível, tá? O que diz basicamente a portaria 620? Obviamente eu não vou cansá-los lendo a portaria como um todo, mas a portaria faz alguns considerandos, baseando-se no texto constitucional, invocando inclusive a autonomia, né? Invocando preceitos fundamentais, e no artigo 1º já trata da proibição sobre qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou à sua manutenção, invocando o artigo 1º da Lei 9.029 de 95. Para quem não é familiarizado, a Lei 9.029 de 95 é aquela lei do combate à discriminação mesmo, né? Que em seu artigo 1º declara a proibição sobre quaisquer práticas discriminatórias que visem a impedir o acesso ao trabalho ou a limitar a manutenção ao emprego fundada em alguma forma de discriminação. Tanto o artigo 1º da Lei 9.029 quanto esse artigo 1º aqui da Portaria 620, eles tratam de um rol exemplificativo, né? Trazem alguns exemplos de discriminação. Esse artigo 1º da portaria, inclusive, é meio que copia e cola do artigo 1º, né, do artigo 1º da Lei 9.029, e fala em discriminação por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, né? Mesma expressão, entre outros, que é usada pela Lei 9.029 para dizer que o rol é exemplificativo. Por exemplo,
A Lei 9.029, que é de 95, não tratava de discriminação por identidade de gênero, né? Transfobia ou homofobia, por exemplo, porque eram temas que não eram tratados com a devida profundidade em meados da década de 90. Hoje, em 2021, os temas são tratados com uma amplitude muito maior, né? Na década de 90 eram temas recentes, novos, e não eram esmiuçados na legislação propriamente, né? E esse artigo 1º ainda conclui dizendo que são ressalvadas as hipóteses de proteção à criança, ao adolescente, previstas na Constituição Federal e nos termos da Lei 9.029. A ideia do Ministério do Trabalho, do ministro do Trabalho, foi invocar a Lei 9.029 para sustentar que a exigibilidade ou a exigência do certificado, do comprovante de vacinação, seria uma exigência discriminatória. O parágrafo 1º do artigo 1º cite aquela previsão, trouxe uma previsão expressa dizendo que a exigência desse certificado de vacinação seria uma prática discriminatória e dispensar o empregado por justa causa por não apresentar esse certificado de vacinação seria uma prática discriminatória, tá? E o artigo 2º da portaria vai além. O artigo 2º diz o seguinte: o empregador deve estabelecer e orientar e divulgar orientações ou protocolos com indicação das medidas necessárias para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid nos ambientes de trabalho, incluindo respeito da política nacional de vacinação e promoção dos efeitos da vacinação. E o parágrafo único diz que os empregadores poderão estabelecer políticas de incentivo à vacinação. Então, a portaria quer dizer que o empregador pode incentivar a vacinação, mas não exigir o comprovante da vacinação. Esse incentivo à vacinação seria o quê? Talvez a estipulação de alguma premiação, de alguma bonificação ou de alguma folga para o empregado que comprove a vacinação. O que a gente chama no direito de sanção premial, digamos assim, né? Ao invés de exigir a comprovação da vacinação, haveria uma premiação para quem demonstra a vacinação, né? Algo que seria facultativo e não obrigatório. E o artigo 3º faz o que a gente chama da famosa cortesia com chapéu alheio, né? O artigo 3º diz o seguinte: com a finalidade de assegurar a preservação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, os empregadores poderão oferecer aos seus empregados, aos seus trabalhadores, a testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid-19, ficando os trabalhadores, nesse caso, obrigados à realização de testagem ou à apresentação de cartão de vacinação. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem vocês acham que vai custear esses exames? Parece-me evidente que o empregador teria que custear os exames, né? Então, uma política pública de vacinação é substituída aqui nessa portaria por uma política de desembolso do empregador para custear exames. Com que periodicidade que ele teria que fazer esses exames? Não adianta fazer um exame só e nunca mais fazer o exame nesses trabalhadores. Imaginem o custo para uma grande empresa com múltiplos empregados, ou pior, para uma micro ou empresa média ou empresa micro que tenha um número X de empregados, mas que não tenha fluxo de caixa para isso, né? Isso me lembra uma situação recente que o Estado causou quando criou aquela lei que afastou as trabalhadoras gestantes do local de trabalho, né? Exigindo o trabalho remoto da trabalhadora gestante sem prejuízo de sua remuneração, ou a concessão de alguma licença sem o prejuízo da sua remuneração. Essa questão vem sendo muito discutida no âmbito da Justiça Federal e estão surgindo decisões da Justiça Federal dizendo que, neste caso, quando a empregada gestante não pode trabalhar remotamente e pela lei não pode trabalhar presencialmente, deve ser concedida a licença maternidade elastecida, com o pagamento do salário maternidade. Nesse caso, o empregador paga o salário, só que pode se ressarcir descontando o valor das suas contribuições para a Previdência Social. Porque a Justiça Federal observou o óbvio, né? Eu não posso fazer cortesia com chapéu alheio, é muito simples, é muito fácil. Transferir o custo para a empresa, transferir o custo para o empregador, e aí tanto faz como tanto fez.
né? Eu fiz uma, entre aspas, legislação social, mas não previ um benefício, sendo que é minha obrigação enquanto Estado prover um benefício social nesse sentido, e transfiro a bola, né, que está quicando, transfiro o problema para o empregador. Parece muito fácil isso, né? Me parece aqui que o Ministério do Trabalho quis fazer algo parecido, transferindo o custo para o empregador, né? Parece um tanto exagerado ou um tanto surreal pensar que os empregadores todos os empregadores terão condições de custear esses exames com a periodicidade necessária para os seus empregados, né? O artigo 4º da portaria reproduz o artigo 4º da Lei 9.029, dizendo o seguinte: o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos termos do artigo 1º da presente portaria e da Lei 9.029, de 95, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre, primeira hipótese, reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescida de juros legais. Então, se o empregado é despedido por justa causa por não comprovar ter se vacinado, ele seria reintegrado com pagamento dos salários vencidos, desde a dispensa até a reintegração, além da indenização por danos morais, ou este pagamento do salário seria feito em dobro, sem a reintegração. É a hipótese do inciso 2º. A percepção em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais, né? É a reprodução quase que ipsis literis, digamos assim, ou praticamente, né, ipsis literis do artigo 4º da Lei 9.029. Bom, como começou essa celeuma toda, essa bagunça toda? Lá no comecinho da pandemia no Brasil, entre fevereiro e março de 2020, quando a pandemia começou a eclodir aqui no Brasil, eis que surgiu a Lei 13.979 de 2020, que eu até deixei a minha colinha separada aqui. Essa lei é de fevereiro de 2020 e trouxe as primeiras observações sobre o combate à pandemia. Essa mesma lei foi a lei que instituiu até 31 de dezembro do ano passado, de 2020, o estado de calamidade da saúde pública. E esta lei 13.979, no seu artigo 3º, diz que para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E aí, nesse artigo 3º, tem um inciso 3º, que diz que as autoridades públicas podem determinar a realização compulsória de algumas medidas. Dentre elas, a linha D fala em vacinação e outras medidas profiláticas. Isso já foi deliberado em fevereiro de 2020, mas aqui é preciso que isso fique bem claro. A Lei 13.979 não determinou a vacinação compulsória. Esta lei permitiu que as autoridades públicas determinem a vacinação compulsória. Esta lei por si só não determinou vacinação compulsória. A discussão sobre a possibilidade de determinação de vacinação compulsória, se isto violaria a liberdade individual de cada um, foi objeto de algumas ações diretas de inconstitucionalidade e de um recurso extraordinário. A matéria foi julgada mais ou menos no final do ano passado, né? Pelo Supremo. Foi aquele famoso julgamento sobre a compulsoriedade da vacinação. E o Supremo, na época, definiu algumas teses, né? Dentre elas, dizendo que seria constitucional e possível a estipulação de um programa de vacinação compulsória, tá? A obrigatoriedade de imunização, desde que fosse feito por lei. Então teria que haver uma lei determinando a vacinação compulsória ou a inclusão dessa vacina no plano nacional, né? Na verdade, ou a obrigatoriedade decretada em lei ou objeto de determinação das autoridades de saúde de União, Estados, Distrito Federal e municípios. E, dentre estas teses, o Supremo também definiu que não se confunde vacinação compulsória com vacinação forçada.
né? Ninguém pode ser preso por se recusar a vacinar, né? Porque isso seria uma hipótese de vacinação forçada. A vacinação compulsória é aquela que é autorizada ou realizada por meio de instrumentos indiretos de coerção. Eu, Estado, não prendo ninguém por não se vacinar, mas posso tomar algumas medidas restritivas para essa pessoa que não se vacina. Dentre elas, e o próprio Supremo elenca nessa tese que fixou, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e que tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, né? Então o Supremo disse que eu posso restringir acesso ou restringir realização de atividades pelo fato da pessoa não estar vacinada. E para entender essa tese, eu preciso entender o que o Supremo decidiu alguns meses antes na ADI 6341. A ADI 6341 é aquela em que o Supremo decidiu se os estados, municípios e Distrito Federal podem legislar sobre a matéria de combate à pandemia, independentemente do que diz a União. E foi aí que o Supremo Tribunal Federal disse que União, estados, municípios e Distrito Federal podem legislar de forma concorrente sobre a matéria, porque a Constituição, na matéria de saúde, autoriza essa legislação concorrente. Para não ficar muito no juridiquês, legislação concorrente significa que todas essas entidades têm poder legiferante, têm poder de criar leis sobre a matéria. Então, basicamente, somadas essas teses, se o município de São Paulo quiser criar uma lei tratando de vacinação compulsória com medidas de coerção indireta, fazendo com que o sujeito se vacine, o município de São Paulo pode fazê-lo. Outros municípios podem fazer. Um exemplo recente refere-se ao município de Macaé, no estado de Rio de Janeiro, que criou ali, que instituiu passaporte sanitário para algumas atividades. Passaporte sanitário nada mais é do que a exigência de se comprovar que tomou a vacina para algumas atividades. O Plano São Paulo também exige a comprovação da vacinação para ingresso em determinados locais ou realização de algumas atividades. Por exemplo, os estádios de futebol na cidade de São Paulo foram liberados, né, com algumas restrições, com capacidade reduzida, mas para ir a um estádio de futebol, para ingressar nas dependências do estádio de futebol, eu preciso comprovar que estou vacinado, né? Eu preciso comprovar com a entrega do certificado de vacinação. Com base nessas teses, todas essas deliberações são válidas. Alguns estados e municípios estão fazendo isso, mas é importante frisar: não há uma lei geral e uniforme que imponha diretamente a vacinação compulsória. Existe essa... Ainda estou com alguns pequenos probleminhas de conexão. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo aí, tá? Que eu vou respondendo conforme for avançando aqui. Mas o tema ganhou algum destaque quando começaram a surgir algumas decisões validando, né, especificamente uma aqui de São Paulo, validando a dispensa por justa causa do empregado que não se vacina, que não comprova que se vacinou, tendo condições de se vacinar. Eu estou falando de uma sentença específica aqui da segunda região, da região de São Paulo, em que uma auxiliar de limpeza de um hospital foi despedida por justa causa por se recusar a vacinar. E para quem não se lembra, todas as pessoas que trabalhavam em hospitais e clínicas, ainda que não trabalhassem diretamente na atividade de saúde, mas que trabalhassem em estabelecimentos de hospitais e clínicas e assemelhados, tiveram prioridade na vacinação. Então, todos eles já tiveram acesso à vacinação. A população em geral teve que esperar chegar à sua faixa etária, por município e tudo mais. Os profissionais que trabalham em hospitais ou na área ou em estabelecimentos de saúde tiveram prioridade, ainda que não fossem médicos, enfermeiros, assim por diante. Foi o caso dessa funcionária, dessa empregada. E ela se recusou. Boa noite a quem está entrando. E ela se recusou a se vacinar. Neste caso, o hospital aplicou a dispensa por justa causa para essa empregada
Isso foi judicializado, a empregada moveu a ação trabalhista contra o hospital e foi derrotada. A justa causa foi mantida, tendo em vista justamente a observação de que nós temos previsões sobre a possibilidade de vacinação compulsória, nós temos oferta de vacina para os profissionais que trabalhavam naquele estabelecimento e nós temos uma necessidade de estancar Boa noite para quem está entrando. De estancar tanto a taxa de internações quanto a taxa de mortes. E aqui eu faço um pequeno parênteses. O objeto da live, da discussão aqui, é o objeto estritamente jurídico da questão, né? Eu não tenho gabarito enquanto... Eu não sou médico ou eu não sou um profissional da saúde para dizer a eficácia da vacina, se a vacina é suficiente ou não, se a vacina reduz risco de contaminação e tudo mais. O que a gente vê pela maioria das notícias é que, embora a vacinação não acabe com o risco de contaminação, especialmente da variante Delta, para as variantes mais antigas, existem alguns estudos que estão apontando ou um período de contaminação menor, né? Então aquela pessoa que tomou a vacina, ela transmite o vírus por menos tempo, ou ela tem uma possibilidade menor de transmitir o vírus. Isso para as variantes mais antigas, tá? Não são pesquisas definitivas, existem algumas pesquisas nesse sentido. Para a variante Delta, aparentemente, o risco de transmitir o vírus é o mesmo para quem está vacinado ou para quem não está, né? O principal efeito da vacina, na verdade, é eliminar os sintomas mais agressivos, então evitar que a pessoa tenha que ser hospitalizada em uma UTI, ou talvez a pessoa nem precise ser hospitalizada, né? Essa era a finalidade das vacinas. Obviamente, as vacinas não têm 100% de eficácia, porque nada tem 100% de eficácia, né? A melhor forma é prevenir, evitar a contaminação, mas remédio ou vacina, todos os remédios que existem, todas as vacinas que existem, estão sujeitas a algumas contraindicações, a alguns episódios de contraindicação ou algum percentual em que elas não produzem efeito. Isso aí não é próprio só das vacinas de Covid, tá? Mas com base nessas observações científicas, foi sendo construído aos poucos o consenso sobre a necessidade dos trabalhadores se vacinarem, tá? Especialmente profissionais da área de saúde, porque é uma área em que nós temos muitas pessoas, né? Ingresso de pessoas, inclusive, que estão fragilizadas ali, talvez por alguma enfermidade ou pelo próprio Covid. Então, a taxa de infecção hospitalar ali com o Covid para as pessoas que não fossem vacinadas seria elevada, né? Então, entendeu-se que essa justa causa deveria ser mantida e essa sentença foi objeto de recurso e no tribunal foi mantida a justa causa para essa empregada, tá? Alguns podem pensar que nós temos uma farta jurisprudência sobre a matéria. Não temos. Nós temos algumas declarações fora de processos, né, de membros do Ministério Público do Trabalho ou do próprio Tribunal Superior do Trabalho e manifestações doutrinárias, né, sustentando que é possível sim aplicar a justa causa ao empregado que não se vacina, que se recusa a vacinar. Mas nós não temos uma jurisprudência caudalosa, remansosa sobre o tema. O tema é muito novo, né? O caso paradigmático, o leading case, é dessa sentença em São Paulo que foi mantida pelo tribunal, tá? em recurso. Como fica o direito individual? Essa é a pergunta que é feita, né? A discussão é se o empregado tem a liberdade de se recusar a vacinar ou não. Eu vou chegar lá ainda. O objeto é esse, mas eu vou chegar lá. Antes disso, eu só queria fazer algumas pequenas observações sobre a portaria em si, tá? Primeiro, o que é uma portaria? Juridicamente, a portaria é um instrumento normativo secundário que expede determinações para funcionários de determinado órgão, tá? Então, quando um ministro expede uma portaria, na verdade ele está expedindo instruções para os servidores daquele órgão, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho expede uma portaria para tratar sobre a fiscalização do trabalho escravo.
Determina os procedimentos que o auditor fiscal do trabalho tem que realizar para identificar se há episódio de trabalho escravo. O serventuário vai realizar esses procedimentos. O problema desta portaria aqui é que ela extrapola os limites do que seria uma portaria. E eu estou dizendo isso não é com base em um achismo, né? A própria Constituição, no seu artigo 87, no inciso 2º, quando fala das atribuições do ministro de Estado, ela diz o seguinte, que os ministros de Estado podem expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Instruções internas para os seus funcionários. Então a portaria não extrapola os limites do órgão. Eu não posso legislar via portaria. Não pode. Isso aqui está violando o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Princípio da reserva legal. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. E eu sei que muitos de vocês vão dizer, mas também não tem lei obrigando a se vacinar. De fato, não tem uma lei geral obrigando a se vacinar. Assim como também não tem uma lei obrigando o empregador a aceitar o empregado que não se vacinou. Tá? Os dois lados estão tentando resolver a questão sem legislação. O adequado, o melhor cenário possível seria que o Congresso Nacional legislasse sobre a matéria, o que não fez, o que não foi feito. Não tem legislação no Congresso Nacional e nem estados e municípios têm leis gerais internas ali no seu âmbito geográfico para delimitar essa questão. Realmente eles não têm. Tá? Então essa portaria extrapola dos limites dos poderes de um ministro de Estado. Nem o presidente da República pode legislar por um decreto. E aí é curioso porque a portaria invoca a Lei 9.029. A Lei 9.029 em nenhum momento fala sobre vacinação. De fato, a Lei 9.029 fala em critérios abertos, né? É um rol exemplificativo. Então, eu poderia cogitar talvez de uma discriminação de uma pessoa que não foi vacinada. Mas a gente tem que entender o espírito da Lei 9.029. A Lei 9.029 foi criada para combater discriminações ilícitas. Mas existem discriminações lícitas. Eu posso dar um exemplo que não tem nada a ver com a vacinação. Concurso para polícia civil, polícia militar, ou polícia federal, que seja, que exige uma idade mínima, uma idade máxima e um teste de aptidão física. Esses critérios são discriminatórios? A pessoa que não passa no teste de aptidão física pode questionar esses critérios, dizer que esses critérios são inconstitucionais, ilegais, são discriminatórios? Esses critérios têm uma razão de ser. Existe uma necessidade de aptidão física para o trabalho no serviço policial. Afinal de contas, se a pessoa não tiver aptidão física para atuar como policial, especialmente no momento em que tem confronto com um suspeito, por exemplo, essa pessoa pode colocar em risco a vida dela e a vida das outras pessoas que teriam que ser protegidas por aquele policial. Então esse é um chamado fator lícito de discrimine. Aqui a discriminação é válida, tem uma razão de ser. O que a Lei 9.029 combate é a discriminação ilícita. Se eu fizesse agora um anúncio de emprego para mim, vou abrir uma empresa e vou contratar, mas se eu dissesse lá que só contrato pessoas heterossexuais, que não aceito pessoas homossexuais, por exemplo, esse fator de discrimine seria válido? Evidente que não. Não tem nada a ver com a atividade em si. É uma discriminação quanto à orientação sexual da pessoa. É isso que a Lei 9.029 visa combater. A discriminação ilícita, que não tem justificativa plausível ou lícita, que não tem uma justificativa válida. Agora, a partir do momento que eu exijo a vacinação, eu estou sustentando que a vacinação é necessária para conter o alastramento do vírus ou principalmente a taxa de internações e mortes. Então, a exigência de uma vacinação tem razão de ser. Tanto tem razão de ser que a Lei 13.979 fala da possibilidade de se instituir vacinação compulsória. Então, é uma discriminação em tese que tem uma razão técnica, científica de existir. Não é isto que a Lei 9.029 combateria. Então, além do ministro extrapolar dos seus limites de poder como o ministro de Estado, ainda invocou uma lei que não tem absolutamente nada a ver com o que ele pretende fazer. Tá?
Mas aí fica a questão, afinal de contas, e a liberdade individual da pessoa? Isso me leva até uma pergunta que outra pessoa fez aqui. Como fica o empregador se ele toma as cautelas necessárias e o empregado... O que adianta se o empregador adota todas as medidas se não há colaboração dos empregados? Quando começou a pandemia, começaram a surgir algumas teses dizendo que se a pessoa se contamina, haveria acidente de trabalho, porque ela se contaminou no trabalho presencial. E ainda hoje pipocam aqui e ali alguns processos que sustentam que a contaminação por Covid-19 se deu em razão do trabalho. Nós não temos como identificar com exatidão onde aconteceu o contágio. Eu só posso fazer presunções. Presumir que a contaminação ocorreu em algum determinado local, tendo visto um risco maior de uma atividade. Pessoa que trabalha em um hospital, eu consigo presumir que mais facilmente ela vai se contaminar do que uma pessoa que trabalha em um escritório, isoladamente. Ou uma pessoa que está em home office, por exemplo, em teletrabalho, fora do ambiente de trabalho, em contato com poucas pessoas. Mas é só isso, presumir. Eu não consigo identificar exatamente de onde veio a contaminação, porque a contaminação é muito simples, inclusive dessa variante Delta aí. É facílimo se contaminar. Então não tem como identificar se decorreu do ambiente de trabalho ou não. Mas isso não impediu e não impede até hoje o ajuizamento de demandas trabalhistas de empregados que se contaminaram, sustentando que eles se contaminaram no ambiente de trabalho. Aí é curioso, porque o empregado que se contamina sustenta que a empresa tem culpa. Quando a empresa exige a vacinação e o empregado tem vacina à disposição, ele diz que tem a liberdade individual de não se vacinar. Eu poderia fazer uma aposta aqui com vocês, um exercício de futurologia, tranquilamente, que com certeza este empregado que está defendendo a sua liberdade individual, se ele for contaminado em razão da ausência de vacina, a primeira coisa que ele vai fazer é processar a empresa, dizendo que a culpa é do empregador. Então é muito fácil, jogar toda a responsabilidade para o empregador. Então o empregador que faz o teste, como se o teste fosse baratíssimo, somando ali o tanto de empregados que tem. É o empregador que tem que se virar para evitar a contaminação, o empregador que tem a obrigatoriedade pela Constituição e pela lei, inclusive, de reduzir os riscos inerentes ao trabalho. E aí, se ocorre uma contaminação porque o empregado se recusa a se vacinar, é o empregador que vai responder por uma indenização, talvez, ou por uma situação de estabilidade. É uma situação muito complicada. A Constituição diz no artigo 7º, inciso 22, que o empregador é responsável pela redução dos riscos inerentes ao trabalho. A CLT tem todo um capítulo entre os artigos 157 e 200 para exigir algumas medidas de segurança da parte do empregador. O empregador, por exemplo, ele tem que fornecer equipamento de proteção individual gratuitamente. Então, máscaras para trabalho, aqueles face shields, aqueles protetores lá de plástico acrílico, não é o empregado que vai comprar aquilo. É o empregador que é obrigado a comprar aquilo, porque aquilo é um equipamento de proteção individual. Não precisa nem a legislação municipal dizer isso. Pela própria CLT, pelas normas regulamentadoras, o empregador já teria que comprar isso. Então ele já arca com essas despesas. Só que o empregado tem que fazer a parte dele também, Tem que tentar, ao mínimo, ali, colaborar para não haver um foco de contaminação, O verdadeiro covidário ali no ambiente. Eu estou vendo alguns comentários aqui sobre a questão de não transmissibilidade do vírus envolvendo dependente químico. Bom, tudo depende da análise casuística, do caso concreto. Se tem uma pessoa que tem uma condição clínica que não recomenda ou que torna desnecessário de alguma forma a vacinação, e essa condição clínica é substancialmente comprovada, não vejo nenhum motivo para exigir a comprovação da vacina no caso. Por exemplo, aquele teste sorológico lá que se identifica os anticorpos necessários para neutralizar o Covid, Acho que o nome exato é teste sorológico. Se aquele teste apresentado pelo empregado demonstra que ele não corre risco ali, aquilo supre
tranquilo, não tem problema nenhum. Se ao revés o empregado tem um atestado dizendo que ele tem uma condição clínica especial que não recomenda que ele seja vacinado, também não tem problema nenhum. Afasta-se ali a necessidade da vacina, tendo em vista essa peculiaridade. Não dá para dar uma solução uniforme para todos, tem que ser analisada ali a casuística, mas em regra é justificada ali a preocupação sobre a questão da vacinação. Vejam bem, eu não estou querendo dizer aqui que todo e qualquer caso em que haja recusa do empregado a se vacinar, haveria uma situação de justa causa, porque no direito do trabalho nós sabemos que a justa causa é a última aplicação possível ali, né? O empregado tem que ter condições ali de emendar a sua conduta, ou tem que ser analisada a gravidade da conduta. Mas se não for possível, por exemplo, adaptar o trabalho para o trabalho remoto, se há necessidade do trabalho presencial daquele empregado e ele tem contato com o público, me parece bem razoável a preocupação do empregador em ter a comprovação da vacinação. E outro ponto que precisa ser destacado: existem leis municipais e estaduais que para algumas atividades exigem inclusive do público consumidor a comprovação da vacinação. Essa exigência não é só para o consumidor, é também para aquela pessoa que atua naquela atividade, porque não faz sentido nenhum. Município que exige que eu comprove que me vacinei para entrar no estádio de futebol. Aí o profissional que está lá no estádio de futebol não precisa comprovar a vacinação? Claro que precisa. A lei é a mesma para todos. E o Supremo já disse que uma lei municipal nesse sentido é válida. Então não dá para invocar a liberdade ali para dizer, olha, não vou me vacinar. Você não vai se vacinar, então não tem como você trabalhar nessa atividade. Porque isso vale para o consumidor e vale para você também. Esta lei municipal, esta lei estadual é plenamente válida. Não tem como afastar essa exigência só para você e para as outras pessoas não afastar, né? Não quero dizer com isso que em toda e qualquer circunstância seria obrigatória a vacinação. Existem situações em que o empregado tem ali a condição clínica que pode afastar, ou existem outras situações em que ele comprova com testes que ele tem a carga de anticorpos necessária para neutralizar o vírus, ou existem outras situações também em que o empregado pode trabalhar remotamente. Em uma atividade que se admite o teletrabalho, não me parece razoável exigir um comprovante de vacinação ali naquele caso, já que ele vai fazer o teletrabalho. Se ele tiver que voltar em algum momento para as dependências da empresa, aí sim seria extremamente justificado que se exigisse isso. Agora, se ele pode trabalhar remotamente, isoladamente, sem colocar em risco os colegas de trabalho e o ambiente da empresa, sem alastrar ali, contaminar o ambiente de trabalho, em tese é possível sustentar a inexigibilidade da vacina. A ideia aqui não é violentar a liberdade de convicção da pessoa. A ideia é, existem situações, na grande maioria dos casos, em que se recomenda o privilégio do interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Porque se cada um fizer apenas o que quer, a despeito das recomendações científicas, a despeito de leis municipais e estaduais, a taxa de contaminação vai aumentar de novo e a taxa de internação vai aumentar de novo. Ontem saiu uma notícia na Folha de São Paulo sobre uma redução drástica do número de óbitos na cidade de São Paulo e de internações na cidade de São Paulo. Por que será? Será que não tem nada a ver com a vacinação? Com certeza tem alguma coisa a ver com a vacinação. Então, existe uma razão de ser para todas essas exigências, tá? Sobre a questão da vacinação. Outras questões que eu gostaria de colocar aqui para vocês. A questão da reserva de legalidade, né? A portaria claramente ali viola os limites de atuação de um ministro de Estado e na verdade ela legisla, né? E aí fica a pergunta: esta portaria poderia ser objeto de um controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo? Poderia ser ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta portaria? Existe uma jurisprudência do Supremo que diz que aqueles chamados atos normativos secundários com força de lei podem ser objeto de controle concentrado. Então,
um decreto que tem força de lei, por exemplo. Né? Aqui, no caso, é possível sustentar que essa portaria, na verdade, é uma lei, porque ela criou uma situação que não tem previsão em lei. Não tem previsão de condenação da empresa por exigir um certificado de vacinação. Isso veio de uma portaria, não tem lei disciplinando isso, muito menos a Lei 9.029. Então, se é um ato normativo que inova no mundo jurídico, que cria uma obrigação que não existe, em tese, esse ato normativo é passível, sim, de impugnação por via de controle concentrado. Tá? Em um controle difuso, no caso, o juiz declarar esta inconstitucionalidade no caso concreto com efeitos interpartes. Aí, essa declaração só vai produzir efeitos entre as partes. Né? No caso de controle difuso feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, aí sim, seria possível ali na situação de recurso extraordinário com repercussão geral, vem sendo construída uma jurisprudência de que tem caráter vinculante, né? Mesmo em controle difuso. Então aquilo seria aplicável indistintamente a todos. Existe uma outra questão que deve ser colocada aqui, que se refere a não só essa questão do controle de constitucionalidade, mas ao estado de insegurança que nós temos agora para os departamentos jurídicos das empresas, de uma forma geral. Né? Porque a partir do momento que eu tenho uma portaria que proíbe a exigência do certificado de vacinação, um auditor fiscal do trabalho pode autuar uma empresa que fizer essa exigência. E neste caso, qual é o caminho mais recomendável para a empresa? A empresa pode continuar exigindo essa certificação enquanto essa portaria estiver em vigor? Se eu tivesse que fazer aqui um prognóstico, eu acho, ainda que eu considere que essa portaria é ilegal e inconstitucional, é uma situação de risco. É uma situação de risco para a empresa exigir a certificação da vacinação neste momento. A não ser que estejamos com uma situação de lei municipal ou estadual que para aquelas atividades específicas exija a certificação. Porque aí o Supremo já disse que essa lei vale. Né? Então, município que exige que para frequentar cinema comprove que se vacinou. Então, o trabalhador que trabalha no cinema naquele município também vai ter que juntar a certificação da vacina. Tá? Aí o empregador pode exigir tranquilamente, porque ele está amparado em uma lei municipal nesse sentido, e a lei obviamente prevalece sobre a portaria, até porque a lei está escorada na jurisprudência do Supremo, dizendo que estados e municípios podem legislar sobre a questão. Fora isso, se o empregador, nesse período de incerteza, conseguir adaptar a atividade de trabalho para manter o empregado que não se vacinou em teletrabalho, é recomendável que o faça, antes de aplicar qualquer sanção para depois sofrer algum revés judicial ou alguma autuação administrativa. Então seria recomendável, aí, no caso, se possível, conseguir adaptar, enquanto essa portaria estiver em vigor, adaptar o trabalho para o telepresencial, aí, para o trabalho remoto, seria mais recomendável. Né? Mas naquelas atividades em que os municípios e os estados exigem a comprovação, aí o empregador estaria bem amparado para exigir essa comprovação. Se tem risco de aumento de contaminação, então por que do carnaval? O artigo 482 da CLT não encaixa a justa causa de não vacinação. Na verdade, encaixa. Se o empregador deu uma deliberação ao empregado de que comprove a vacinação e o empregado se recusa a comprovar essa vacinação, aí nós temos uma situação ali de indisciplina. Então, a indisciplina está no rol do artigo 482 da CLT, então aí se encaixa. A partir do momento que o empregador disse, comprove que se vacinou. Não comprovo e nem me vacinei. Então, aí é uma situação que, de fato, justificaria ali Deu um probleminha aqui na minha luz. Uma situação que, de fato, justificaria a justa causa por indisciplina. Aí seria possível. Quanto à realização do carnaval ou não, aí já é uma questão que foge ao âmbito da matéria trabalhista. Aí já é decisão de cada prefeito e cada governador. Aí não cabe aqui nessa matéria específica debater isso. Pessoal,
basicamente era isso que eu tinha para tratar do tema. Então, se eu puder fazer um fechamento aqui, eu diria para vocês o seguinte: não existe lei geral nem para obrigar a se vacinar, nem para afastar a exigência da vacinação. Tá? O empregador que pede ou que exige a comprovação da vacinação, em tese, está amparado nas suas próprias obrigações de garantir a rigidez do ambiente de trabalho, tá? Com base no artigo 7º, inciso 22 da Constituição. E se ele o faz exatamente para evitar discussões posteriores de que o empregado se contaminou no ambiente de trabalho dele. Dizer que é fácil para o empregador simplesmente pagar o teste, fazer o empregado fazer o teste periodicamente, é não pensar no fato de que a empresa vai ter que arcar com despesas. Nesse momento em que várias empresas estão quebrando por causa da crise econômica, é criar mais um encargo para o empregador que, no limite, pode causar desemprego no futuro. Isso tem que ser observado. Não é só o lado do trabalho que tem que ser preservado no direito do trabalho. O lado do capital também tem que ter, porque sem capital não tem trabalho, sem trabalho não tem capital. E o direito do trabalho existe para isso, para harmonizar. Não é para colocar um sobre o outro, né? O direito do trabalho existe para harmonizar esses conflitos entre capital e trabalho. Então é muito simples eu querer fazer cortesia com o chapéu alheio, jogar toda a despesa para o empregador e fica por isso mesmo. Não faz sentido isso. Isso vai gerar uma situação ali prejudicial à empresa como um todo. Na parte material penal não tem um código para quem espalha a doença, tem algumas observações ali, me fugiu da cabeça o número da disposição, mas acho que é o artigo 268 que se refere àquele crime contra a saúde pública, crime de desobediência das prescrições da autoridade pública de saúde. Então existem algumas prescrições em direito penal que podem configurar crime, mas não é exatamente o caso da vacina, tá? O próprio Supremo já disse que eu não posso ter uma lei e nem interpretar o Código Penal no sentido de prender uma pessoa porque ela não se vacina. Só posso adotar meios indiretos de coerção, impedir o acesso a algumas atividades, por exemplo, não prender uma pessoa porque não se vacinou, isso eu não posso. Tá? Então, neste momento, o ideal, nesse cenário de incerteza, é tentar adaptar o trabalho para o trabalho remoto, para quem não se vacina, para quem se recusa a vacinar, na medida do possível, para evitar litígios futuros. Mas naqueles estados e municípios e naquelas atividades em que existem leis exigindo a comprovação de vacina, aí sim o empregador está amparado sim, porque o Supremo já disse que estados e municípios podem legislar nesse sentido, e a própria Lei 13.979 também diz isso no artigo 3º, inciso 3º. Mais alguma pergunta que talvez apareça aí, alguma dúvida que vocês tenham? Se vocês não se lembrarem agora também, eu vou salvar esse vídeo e aí nos comentários do vídeo vocês podem fazer outras perguntas. Tá? Bom, foi um teste aqui, apesar de alguns pequenos probleminhas técnicos que eu espero não ter no futuro. Talvez eu institua essas lives aí, se não toda quinta-feira, talvez a cada 15 dias nesse horário aí, que eu acho que é um horário que facilita. Então eu agradeço muito aí a participação de todos, daqueles que concordaram com as ideias expostas, daqueles que discordaram, faz parte, não tenho pretensão de me assenhorar da verdade aqui de forma nenhuma, até porque o tema é extremamente novo. Uma última observação, eu não me lembro do número exatamente, mas já tem um projeto de decreto legislativo lá no Congresso para revogar essa portaria. A que ponto que nós chegamos? Um decreto legislativo para revogar uma portaria. Coisas que só acontecem no Brasil. Isso tudo acontece porque o Congresso não faz o seu papel de legislar sobre a questão. Seja para dizer que sim, seja para dizer que não. E, aliás, mais uma observação só para terminar. Alguns tribunais já estão exigindo. Não temos essa exigência no TRT aqui de São Paulo, mas alguns tribunais regionais do trabalho já estão fazendo essas exigências, tá? Então, os próprios tribunais estão exigindo comprovação de vacina para ingresso em suas dependências, tá?
Bom, agradeço a participação aí de todos e o comparecimento de todos. Muito obrigado e até a próxima.